ChatGPT não é burro, ChatGPT é probabilístico. Então, assim, é uma coisa muito massa quando você entende isso. Uma das melhores formas de aprender uma tecnologia nascente assim é ver como outras pessoas estão usando, porque isso vai te inspirar. Se você pede alguma coisa para uma pessoa dev com 2 linhas, não. Então, por que para AI você vai pedir com 2 linhas, né? Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e toca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e hoje temos um convidado que, segundo o Data Arena, foi mais mencionado do que AI aqui nesse programa. E eu sou a Ix e esse é o podcast com mais pessoas com nome diferente que a gente já gravou. Verdade, já que a gente tá falando... Oi, Efraim. Olá. É verdade, ó. A Ix e Efraim juntos assim. Arthur até, tá minoria aqui, hein? Imagina, Pois não é, como minoria. Hoje eu tô em minoria aqui, por isso esse podcast vai ser especialzíssimo. E sobre o que a gente vai falar? Não tem como ter uma pessoa que tem o AI no nome e uma outra que é considerada o mago do no-code, da AI, e é até top voice no LinkedIn, todo tchananã, se não for de como a gente tá usando AI no dia a dia. É a versão tupiniquim do Hawaii AI. Só que própria para podcast, você não vai precisar assistir o vídeo, ele não vai compartilhar tela, nem nada do tipo. Mas antes da gente ir pra pauta, né? Não esquece de ir lá, deixar seu like, deixar seu comentário, dar a sua avaliação pro podcast. Qualquer plataforma que você estiver ouvindo, seja no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Substack, tanto faz, porque isso ajuda pra caramba o podcast a crescer. E se você curtiu, compartilha com uma pessoa. Assim o podcast chega a mais pessoas, você ajuda a gente a o quê? Espalhar mensagem da arena. E o que a gente tem de jabazex aí hoje? Pô, eu tô muito triste que eu tô vendo aqui na pauta o jabá e não é o jabá do curso do Efraim. Seria muito bom se fosse. Mas semana passada ele já tava falando com a gente. Eu tô trazendo ele aos poucos novamente, ó. Trouxe ele pra falar com os assinantes, agora ele tá aqui no podcast. Daqui a pouco ele tá de novo aí anunciando cursitos com Efraimzito. Mas enfim, sábado agora tem a 10ª edição do curso de Pensamento Crítico e Analítico com o Dudu Magalhães, que é diretor de Growth e Product da RD Station. Assim, edição 10 vai ser especial. As últimas vagas, a gente tá gravando hoje aqui, ó, provavelmente vai entre quarta o podcast. Então, assim, ó, você ainda tem uns dias para pegar sua vaga. Além de tudo, conteúdo, mão na massa, exemplos, pra você aprender a estruturar uma tese, aprender a conectar produto e negócio para discutir melhor com o stakeholder. Vai ter o quê? Um módulo de como treinar pensamento crítico com AI. Então, ó, fica ligado e quero deixar um spoiler aqui. 2, na verdade. Final do mês, a gente vai ter dia 28, vai ter mais uma edição do curso de No Code e AI. Esse vai ser online, ao vivo. E vou deixar um spoiler que Rio de julho, estamos chegando. Fica aí, ó. Ô, louco! Tá indo pra minha terra e nem me contou nada. Não que eu moro no É Rio que, mais, ó, né? Mas tudo bem. E você sabe que o ouvinte tem o quê? R$ 150 de desconto. Aproveita, viu? E assina aí e a gente se vê na arena. Show de bola! Agora sim, bora lá pra essa pauta especial de hoje com o convidado? Bora lá! Bom, antes de eu começar a falar a pauta aqui, vou deixar o nosso convidado, ele dispensa apresentação, né? Ele dispensa apresentação, mas eu vou deixar aqui ele se apresentar um pouquinho aqui, contar aí a história dele aí pra gente. Pô, obrigado pelo convite, primeira coisa, né? O Arthur tava lembrando, a gente se conheceu, na verdade, quando tu tava indo pra Califórnia. Eu tava voltando, e aí tu perguntou, e aí, vale muito a pena e tal, não sei o que lá. Minha experiência foi completamente diferente da tua, e foi muito bacana ver isso acontecer. Eu disse que eu nunca vi tanto projeto ruim na minha vida quanto no Vale do Silício. Então foi algo bem bacana de entender outra visão, e foi bacana pegar a visão depois do Arthur nessa coisa. Como eu tava brincando com o Arthur, a gente tá ficando experiente no mundo de produto, então Pra não falar legal outra ver coisa, isso. né? Quem não tá careca tá com cabelo branco.
Pois é, exatamente. E é legal ver isso acontecendo, ver outra geração chegando, né, de produteiros. Então isso está sendo bacana de ver. E nessa jornada eu passei por um bocado de tipo de produto, e muito mais sempre em plataforma e Big Data. E é engraçado porque eu brinco, inclusive, com o meu atual líder, o Soban, e eu podia ter surfado a onda de mobile junto com ele quando eu estava na PSafe. Eu digo, não, eu vou para software corporativo, B2B, que dá muito mais dinheiro. Aí, não, podia ter surfado a onda de cloud, e eu digo, pô, não, é melhor servidor local, tal, rodar, poxa, vamos rodar, sei lá, servidores gigantes da FGTS, por exemplo, da Caixa, etc., quando eu tava não case. E eu disse, de IA não vou deixar de surfar não, sabe? E a terceira onda que eu pego passando assim, eu digo, acho que tá na hora de eu surfar alguma. E foi bem bacana essa transição depois de 10 anos de Big Data. Acabei no mundo no-code porque Big Data, eu costumo dizer que é um imenso no-code na prática. É um bando de ferramenta pronta que a gente pega para escrever script. Então, acho que foi uma mudança meio natural que acabou indo de uma mistura de dev preguiçoso, vindo desse mundo de usar ferramentas prontas. E acabei caindo no mundo do code assim, né? Meio dessa coisa que antes era chamado de gambiarrento, né? Dev bonito. E foi evoluindo e, deram um nome bonito, a era do no-code, né? O Ryan lá do Product Hunt, e colou. Essa onda eu tentei surfar um pouco, foi legal. Acho que nos últimos 10 anos eu vim também surfando um bocadinho disso, acho que nos últimos 8 principalmente. E aí acabou que a gente brinca que o GenAI, né, também teve isso, né? Eu vou para o mundo de Big Data, vou para o mundo de AI, né? De Machine Learning na época, não era AI, né? Tipo, vou para o mundo de Big Data, porque é bem mais interessante processar grande massa de dados. E agora eu estou voltando mais para um de IA, depois de um bom tempo. Foi o meu único 10 na minha faculdade, quando eu fiz computação, foi IA, eu tirei 11, na verdade, na disciplina. O resto foi tudo 5, né, que era a média. Então eu realmente sempre gostei disso e acabou que o GenAI está juntando e retomando várias coisas que eu estou estudando, que eu estudei, né, no mestrado, no doutorado, na faculdade, de estatística, de matemática. E tá legal ver isso de novo, assim. Entender que ChatGPT não é burro, ChatGPT é probabilístico. Então, assim, é uma coisa muito massa quando você entende isso. E isso está sendo mega divertido de reaprender nos últimos 3 anos. Acho que foi a primeira vez que eu lancei alguma coisa de GenAI, um produto de GenAI, PM Automator. Chateei algumas pessoas lançando PM Automator, então foi divertido também. Então, bem, acho que é isso. Muito bom, muito bom. E, né, você falou aí, surfei a onda de no-code um pouco. Inclusive, os primeiros cursos do Brasil, quiçá da América Latina, hein? Quiçá da América Latina. Mas os primeiros cursos de no-code para pessoas de produto e AI para pessoas de produto foi junto com esse senhor aqui que gravamos. Eu acho que foram quase 20 turmas, se não foi 20 turmas, né? Juntando IA Foi e juntando no-code. os dois, exato. E a gente tem uma sina que a gente nunca fez um curso presencial. Eu trabalho há 10 anos remoto, né? Então, assim, eu acho que também tem essa sina, leva junto isso. Mas E outra coisa, eu acho que uma coisa muito importante falar, Arthur, é que quando a gente disse não vamos chamar de no-code, vamos chamar de Product Gambiarra, porque, poxa, vamos adotar esse nome, vamos encarar esse nome assim com maturidade, né? Foi muito bacana isso na época. Dificulta o SEO do curso? Dificulta o SEO do curso, Dificulta. pra pessoas acharem, mas tudo bem. é isso. Mas a gente colocava isso lá nas tags também. Gambiarra, Proto Gambiarras no code para PMs. Aí ficava. Ajustava. Mas para começar aqui esse lance de o presencial, o online e tudo mais. Cara, eu tenho conversado, né? A gente deu 2 edições online e 2 presenciais do curso esse ano, junto com a Cauê. Cara, você acredita que funciona melhor o online para essa temática específica? Porque a galera já tá com o computador ali, 2 telas, taranã, já sai fazendo. O presencial, nesse curso específico, é legal também pra caramba, o network, galera trocando ideia, etc. Então, a gente tem falado isso, cara, é muito louco isso, né? Que do tipo, tem determinadas coisas que o online tá funcionando melhor. E por isso, no final desse mês, tem mais uma turma aí, dia 28, estaremos lá. Mas, vamos lá. Semana passada, Efraim, eu tô falando com você esses últimos dias, mais do que há muito tempo, né? Semana passada, a gente teve um encontro de assinantes na Arena, e quem participou foi o Efraim e o Lucas também, que já esteve aqui no podcast, etc. E a gente passou 2 horas e tanta trocando ideia.
quem é assinante pode ver a gravação lá e tal, de como a galera tava usando AI no dia a dia. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas a gente pegou esse papo. E aí, também vendo o podcast lá, o novo podcast do Lenny, que o Aix até comentou que tem a Claire Vo como host sobre casos específicos, de como usar AI, etc. A gente resolveu fazer a versão tupiniquim aqui, como a Aix bem disse, de como que a gente está usando AI no dia a dia. Então, Aix, a gente já falou um monte de episódio aqui, um monte de ferramenta que a gente usa, que isso, que aquilo. Mas poucas vezes a gente falou exatamente os casos de usos. Então, hoje, além da gente, trouxe, né, o mago aí para falar, então, alguns casos. Então, vamos lá. Casos de uso de AI, como que vocês estão usando aí? Boa. Começa aí, Queiras. Vou começar e aí acho que vai ficar mais dinâmico se a gente for cada um falando e passando, porque senão vai ficar monólogo aqui, né? Porque eu anotei um monte. Foi difícil filtrar, velho. Tudo que eu vou falar aqui foi da última semana só, assim. Então é coisa recente e foi difícil de fato. E eu não vou trazer nenhum caso de prototipação, porque eu acho que esses a gente comenta mais aqui no podcast com mais frequência e tal. Mas antes de falar um caso, velho, eu acho que é super da hora a gente fazer programa mais mão na massa, assim, vamos dizer, porque eu sinto que o negócio que tem gerado ansiedade nas pessoas, essa obrigação de usar AI, por exemplo, que algumas empresas estão botando, ou você vê frases fortes por aí de tem que usar todo dia, senão você tá perdendo tempo, você tem que se habituar e tal. E tem muita gente que não tem ideia de como usar de fato. Ainda não abriu a cabeça pro negócio, e eu sinto que esse tipo de papo que a gente vai bater aqui hoje ajuda isso, né? Eu falo pro Arthur direto que acho que é uma das melhores formas de aprender uma tecnologia nascente assim é ver como outras pessoas estão usando, porque isso vai te inspirar. Cara, vou começar o meu primeiro aqui, que é algo que eu uso pra caramba, assim, e pra mim é um puta mão na roda, que é fazer um speech to text pra estruturar a primeira versão de um doc, né? E o que é um speech to text? É nada mais do que você falar, aqui sim como estamos falando aqui, e deixar a LLM da sua escolha pegar aquela fala e transformar num texto. Eu particularmente gosto de fazer mais isso com o ChatGPT, sem ser pelo voice mode ali, então não é aquele que você fica trocando uma ideia, clicou no microfonezinho, fala lá um monte e depois deixa ele transcrever e manda o texto para ele. E aí a forma como eu faço isso, o exemplo que eu vou dar aqui, eu tô de PM de um dutinho que a gente tá trabalhando aqui, e aí eu precisava fazer uma primeira versão de um doc contextualizando por que a gente tá fazendo, qual que é a ideia da solução e tal. E aí a forma que eu fiz isso, né, pra mim foi muito mais prático, foi bota o microfone ali, 3 a 5 minutinhos normalmente, na minha experiência, é o que dá você falando de forma desestruturada, cara, completamente sem estrutura mesmo, vai soltando informação, dado, tudo que você sabe ali do negócio, e pede só no prompt pra ele, ó, vou te falar um monte de coisa de forma desestruturada, eu quero que você prepare RD ou qualquer outra coisa, assim, você pode dar o exemplo do que você quer ali, e deixa ele fazer. Cara, é aquela linha do sai 80% que você quer. E você só precisa ali corrigir, fazer os próximos 20%. E tem a vantagem também, o negócio que eu fiz nesse projeto, que é, depois que tem esse PRD ou qualquer coisa assim, transformar em outras coisas. E, cara, agora gera um 3-pager disso. Agora gera um 1-pager disso. Então, fiz recentemente, já fiz várias outras vezes e eu particularmente acho muito mais prático, porque é muito mais rápido você falar de forma desestruturada e pedir para ele dar estrutura do que você já fazer um primeiro draft estruturado. E aí uma dica bônus disso, que pelo menos na minha experiência, o speech to text do ChatGPT ainda é melhor do que o do Gemini, por exemplo, que foi o que eu comparei. O que me impressiona muito, dado que o Voice Assistant do Google historicamente é bom, mas o do ChatGPT ele pega mais corretamente tudo que eu falei do que o do Gemini. Eu tenho uma coisa engraçada também, tá? Eu uso o speech to text e faço a mesma coisa que tu. Eu uso o microfone para escrever o texto, depois eu mando corrigindo algumas coisas. E é legal que de vez em quando aparece legendas por, já apareceu para mim assim, tipo, literalmente, eu acho que até mostrei num curso, né, toda a gente, que ele completou, tipo, com legendas por. Então foi engraçado. E a outra coisa que eu comecei a usar mais esse do que o ficar conversando mesmo por voz,
é porque eu conversando por voz eu não consigo compartilhar. Eu não sei, né? Na última semana pode ter mudado tudo. Mas ele não pode compartilhar. E eu estou praticando muito o uso transparente da IA. Então, assim, eu estou dizendo, ó, usei IA para isso, tá aqui o link para você ver como é que eu fiz para montar. E aí, se eu uso o speech to text para escrever o texto e depois mandar, aí eu consigo compartilhar. Então, essa é uma das coisas que foi legal ver. Mas eu acho assim que um caso que eu estou usando mais frequente, e bem, vem muito da comparação que estou fazendo, por trabalhar na ferramenta No Code Builder, né? Então, é o quão eu preciso da ferramenta No Code Builder. E aí eu estou tentando ver esses geradores de código, que eu sempre detestei, desde o Dreamweaver, assim, sabe? Para mim sempre foi a coisa pior do mundo, pedir para alguém uma ferramenta pronta gerar código. Mas GNI tá mudando um pouco isso, minha percepção, É muito curioso, né, velho? A gente fala de gerar código hoje e realmente você criar visualmente o negócio e gerar código vem do Dreamweaver nos anos 90. Vem de antes. A IBM tinha um negócio de transformar o ML em código também, assim. Já teve algumas coisas disso, de transformar diagramas em código, né? Visual Basic tinha isso também. Então, o Visual Programming tem um bom tempo, né? Dessa história de, poxa, conseguir trazer e gerar o código por trás, né? E, poxa, era muito ruim. Só que com GNI melhorou absurdamente, assim, até o ponto de eu, ok, você tem minha atenção. E uma coisa importante, falou em PRD, foi exatamente o que eu fiz. Eu disse, é o jeito mais burro que eu posso pedir para IA me faça um Airbnb. Como é que tu pede? Tu, uma pessoa de produto, vai pedir para um IA com 2 linhas. Qual time de desenvolvedores, né, de pessoas desenvolvedoras, tu vai pedir assim? Código, sabe? Tu não pede para desenvolver assim. Então eu fiz, vou fazer um PRD e jogar. E aí meu primeiro teste foi esse. Peguei um PRD, peguei 7 imagens de referência e mandei. Acertou de primeira tudo, o front. Então eu fiquei, ok, tá bom. Agora eu preciso... Now you have my attention. Exatamente. E aí, quando eu fiz Now You Have My Attention, teve outro detalhe que eu fiz. Não, todos os refactors que a IA pede para fazer, eu deixo. Porque demora 30 segundos. E se eu for pedir pro meu time, hoje vai demorar 2 sprints, pelo menos, né? E tudo bem, realmente, assim, é outro zelo que o pessoal tem, né? Não tô querendo comparar a qualidade do trabalho, mas assim, eu fui fazendo todos os refactors por quê? Porque era muito barato. Sei lá, centavos estava me custando e 30 segundos a mais. Então eu dizia, vai, refatora aí, refatora. E isso me ajudou muito. Quando eu mostrei para pessoas desenvolvedoras o código, o pessoal fez, cara, a qualidade tá boa de verdade. Assim, é um código opinionado, assim, tipo, tem opiniões de como executou esse código, mas tudo bem, é gosto. Eu não gosto, uma das pessoas que viu fez, eu não gosto, mas assim, é só opinião, não é que isso é bom ou ruim. E isso eu achei bem bom, assim, então eu tô comparando muito, e mudou muito minha cabeça, que eu tava brincando do entender que não é burro e que é probabilístico, que ele vai falar o que eu quero ouvir, o modelo, então eu digo, então tem que pedir do jeito que eu também quero que ele escute, né? Isso mudou muito minha cabeça, e eu acho que pessoa de produto que não tá testando isso, tá muito errado, assim, porque realmente é algo que, para mim, é o full stack productor, sabe? Você brincar, pô, e não vai ser o melhor código, mas no 80/20 vai estar bem bom, assim. Então acho que esse foi o melhor caso que eu tô usando ultimamente, e eu tô bem mergulhado nisso, assim. Eu acho que eu falei disso do 80/20, você falou também, eu acho que é também dessa coisa de tirar a ansiedade da galera, né, de, cara, não vai sair perfeito, e não é a intenção que saia perfeito, mas se sai 80, porra, 80 já é coisa pra caralho do seu trabalho, velho. Pensa que seria, tipo, 6 horas do seu dia ali, 80% do seu dia, sabe? Sabe uma coisa que me lascou muito? A OpenAI chegar e mandar lançar uma API nova de Response API. Cara, nenhum modelo foi treinado com Response API. Aí eu mudava pro Response API, o que ele fazia? Ele fez, achei o erro. E mudava pro Chat Completion de novo. Eu dizia, puta merda, não tava certo, não mude. Sabe? Então era algo que sofri um bocado com isso, assim. E eu tenho uma opinião muito forte sobre isso, assim. Eu não tento usar ferramentas para desenvolvedores, né, para pessoa desenvolvedora. Eu não sou uma pessoa desenvolvedora boa. E eu tenho consciência disso, sou feliz com isso. Assim. Apesar de ter me formado em computação, eu sou muito feliz de não ser uma pessoa desenvolvedora boa e sei escrever script. Para mim poxa, beleza, eu quero algo que seja mais próximo de produto. Então eu digo, eu quero pedir como uma pessoa de produto, como se fosse para um time de desenvolvimento. E não, eu quero ser a pessoa desenvolvedora, sabe? E eu acho legal, assim. Por isso que eu estou dizendo assim, todo mundo de produto tem que estar testando esse nível. Não estou dizendo para saber como fazer um deploy, saber como é que faz um versionamento melhor, etc. Não. Se tiver um sandbox e um production, já está de bom tamanho, sabe? Então, acho que essa é a brincadeira boa de fazer. Antes de passar para tu, só queria dizer que eu gosto muito dos posts do Efraim falando
Isso aqui, vocês estão com viés, vocês são mais técnicos do que vocês imaginam que as pessoas são, e eu quero um negócio que eu não tenho que ser técnico aqui, porque é nesses pontos que eu vejo, cara, realmente eu tenho um puta viés aqui de como eu tô olhando para essas soluções e que várias pessoas não vão ter o mesmo, né? E vão ter dificuldades que eu não vou ter, eventualmente. Quer um exemplo bom, pessoal? Não, mas é porque tu tem que escrever Unity Test. Eu digo, não sou eu, é meu time de desenvolvimento que tem que desenvolver. Meu time de desenvolvimento é IA, aqui nesse caso, né? Então eu tô dizendo, não vou escrever Unity Test, sabe? Eu vou escrever, por exemplo, posso escrever caso de aceitação, tudo bem, sabe? Aí eu acho que é legal até entender e, pô, de vez em quando dar uma lembrada na IA, o que tinha de caso de aceitação, mas fora isso, eu digo, eu realmente quero, e eu tô valorizando muito, pegando o exemplo lá do podcast do Lenin, né? Ele tem uma frase muito boa que é, nunca teve tão valorizada a competência de um produteiro, sabe? Porque, poxa, se tu souber pedir como produto para IA, que já sabe codar, dá pra fazer um trago bom, assim, dá pra se divertir. E, cara, isso é muito curioso, né? Cada dia tentam, principalmente agora com a AI, cada dia tentam matar produto, né? A gente já falou disso em muitos episódios aqui. Mas todas as conversas que a gente teve, a gente falou muito disso, né? Se você olhar friamente, cara, nunca teve talvez mais espaço para pessoa de produto por conta desse momento, né? De conseguir, assim, aquele disclaimer que a gente sempre faz, né? Que de pessoas de produto de verdade, né? Não os wannabe de produto aí. Mas, né, porque é isso, cara. Quanto mais você sabe pedir, melhor vai ser a sua resposta. E é aquilo, eu peguei a frase do Efraim no dia que eu falei com ele, a gente conversou, sei lá, numa quinta, no sábado eu tinha o curso, na mesma hora que a gente falou, eu já montei um slide, mandei para ele, falou, agora tá batizado aqui, vai estar lá no curso, você não vai estar de corpo e alma, mas estará uma frase Tá sua imortalizado. lá, imortalizada, que é isso. Você pede alguma coisa para uma pessoa dev com 2 linhas? Não, então por que para AI você vai pedir com 2 linhas, né? Isso é muito Então boa, é isso aí. realmente. Então conta um Mas com caso essa, pra gente aí, Arthur, agora. cara, o que eu tenho usado muito é os projects. Projects e Notebook LM, que são os que eu mais uso, mas enfim, eu vou falar dos Você é o projects. maior evangelizador do Notebook LM que Sou, tem, cara, né? eles deveriam me dar um prêmio por isso aí, cara. Mas hoje eu tava conversando com, inclusive, um salve aqui pro Noi. Cara, a gente trabalhou junto na Instacarro e etc. E a gente tava falando, e ele falou, eu também não sei como o Google não valoriza o notebook. Ele falou, cara, meu produto predileto. Eu falei, tá vendo? Tá vendo? É isso, não sou só eu. E todo mundo quis falar, nossa, que mágica. Mas enfim, vamos lá. Cara, eu tenho conversado isso. Sabe o que Diga. eu acho que não valoriza tanto? Se juntasse, é porque coisas do Google, né? Tipo, de separar em vários produtos, depois vão matando. Mas se o Gemini e o Notebook LM fossem junto, cara, seria uma baita ferramenta, assim. Pensa, Então, basicamente, o Project é isso, sabe? Tipo, é o Notebook LM com o Gemini. exatamente, cara, exatamente. Fala que ia ser nossa, uma bazuca. Mas vamos lá. Cara, eu acho que eu já comentei em algum episódio, etc., mas eu tava muito nessa onda de como usar as coisas, não precisar toda hora ficar abrindo chat. Tá bom que agora, né, nos últimos tempos aí melhorou o lance de memória, ficar mais, né, tipo, mais espaçado com relação a coisas mais antigas e tudo mais. Mas eu sempre fiquei me questionando, tipo, pô, cara, o quanto eu vou ficar fazendo custom de PTs aqui para cada coisa que eu quero fazer versus tipo, ele vai saber. Eu tenho a mesma coisa para fazer várias vezes, mas ele já sabe o contexto. Eu preciso só abrir um chat aqui, não preciso começar de novo. Até porque o Custom GPT, quando você fecha ele, né, você tem que iniciar, tipo, de novo, né? Aí já ele não fica com o histórico ali. Então, eu fiquei muito pensando nisso. Foi quando, há uns meses atrás, eu estava fazendo um workshop com o tal Raviv, que ele já até palestrou, já foi entrevistado pelo Lene e etc. Ele era Riverside e tudo mais. E eu fiz um workshop com ele e ele mostrando lá que ele, tipo, cara, ele meio que criou um copilot. Ele até mostrou tanto fazendo isso no Artifacts do Cloud, quanto no Project. E, pô, abriu muito minha mente, assim. Aí eu comecei a me aprofundar e ver, cara, quais são as possibilidades, né? Para quem assina o Chat GPT, basicamente é você criar um projeto, você pode dar instruções para esse projeto e adicionar, cara, os contextos e etc.
E aí, para vocês terem para contextualizar um pouco mais, eu tenho um projeto que é contextualizado com a Product Arena. Então, é literalmente o meu estagiário. Porque ele sabe tudo da Product. Do tipo, ele sabe tudo da Product Arena. Pô, hoje eu tinha uma reunião de um in-company que a gente tá fazendo e, tipo, eu já tive algumas reuniões e tinha algumas coisas pendentes. E aí, essa é uma outra coisa que eu desbloqueei recentemente também, que é, eu não faço anotação mais no Notes e etc. Minhas anotações agora são direto no GPT. E aí, então eu tenho o project, que é o da Product Arena, e aí eu tenho uma conversa dentro desse project, que é do in-company, por exemplo. E aí eu tô fazendo a reunião, eu tô fazendo minhas anotações, mando para ele, e aí, pô, eu fiz a reunião semana passada e tinha um follow-up hoje. E aí eu fui, antes da reunião, tava aqui mais cedo e falei, cara, quais pontos estão em aberto aí? Me relembra aí as perguntas que eu tenho aqui. E, porra, cara, era exatamente, tava lá. E eu tô escrevendo tudo desestruturado também, né? E, pô, ele tá sendo muito útil, assim, pra mim. Então, e aí tem, eu acho que uma outra coisa que é, o custom de PTs não tem atualização tem um bom tempo, né? Acho que eles só lançaram lá, jogaram e não tá tendo nada. Então eles eu também fizeram fico a promessa de que aquilo ia ser a App Store, ia ser a nova App Store do negócio e tal, que ia ser monetizado. Não fizeram um update naquela caralho desde que lançaram, tá ligado? Continua lá com o limite, você só pode subir 10 PDF, tem que... Enfim. Então eu tenho feito por isso. trás E aí... é o Assistant, né? E o Assistant eles vão descontinuar, então. Tem a tese que vai morrer também. Então, e eu acho que várias dessas coisas, isso e o Tasks também, que eles também, quando lançaram, fizeram todo um pan. Eu uso pra caramba o Tasks. Você é oficialmente a única pessoa que eu conheço, pelo menos já falou comigo, que usa o Tasks do ChatGPT. Também, é a única pessoa que conheço. Mas enfim, esse é meu principal uso até agora. Como eu já falei, dá para fazer também no quem usa o cloud, dá para fazer com artifacts, dá para fazer dá para criar um eu acho talvez também dá para meio que fazer isso. Ou na Microsoft aí eu não sei se dá para fazer. É isso. Mas enfim, cara, tem me economizado boas horas, assim, muitas boas horas por semana. E principalmente por ele ter um contexto, né? Então, por exemplo, tô lá conversando e falo, cara, tem que falar mais ou menos sobre esses temas aqui. Aí já faz, pô, nos cursos aqui que você tem, você já fala sobre esse tópico. Tá? De novo, eu vou, lógico, principalmente os cursos, sabem que na prática a teoria é diferente, na prática arena, etc. Eu não vou usar 100% ali. Mas, cara, só de já falar assim, putz, eu já sei onde que tá várias coisas aqui que eu posso usar como start, dá muito bom. E Arthur foi a única pessoa que me deu um motivo real de fazer o transcribe de uma call, por causa desse caso de uso dele. Porque de resto, eu nego todos os assistentes que entram na call. Assim, você é inimigo do Firefly. Nossa, eu também. Ele, pra mim, ele é o Baidu, a barra do Baidu da nossa geração com AI. Porque você entra em qualquer reunião, tem um Firefly lá pedindo. Normalmente a pessoa fala assim, puta, eu já testei esse negócio e agora eu não sei tirar mais ele, tá lá eternamente. Então ele é a barra do Baidu. E eu toda vez mando, assim, quando eu entro sozinho e só tá eu e as AIs, eu falo, ó, se tu escutou essa porcaria, me manda um emoji tal. Toda vez eu faço, nunca recebi um emoji, tá? Só deixando claro, assim. E eu acho que, pô, ninguém vê aquilo depois. Então, assim, pra mim é muito desinteressante. A única pessoa que me deu o caso real foi o Arthur, com essa coisa de fazer as anotações lá. Eu digo, pô, beleza, tá bom, esse caso eu vou aceitar. Mas eu faço um onboard de produto lá na Pipefy. E eu tô esperando o dia, já chegou de 50-50. Mas tô esperando o dia que eu vou entrar, vai ter mais AIs do que ser humanos na call. Então, assim, cara, é absurdo, é bizarro, assim, como todo mundo usa. E eu toda vez mando, se escutou, se leu, mando um emoji, nunca chegou um emoji pra mim. E essa é muito... É igual quando você tá em evento e aí você tira a foto do... E você nunca mais vai olhar aquela foto. Você nunca vai olhar? É exatamente isso, assim, as anotações... Essa é uma parada que eu não terceirizo, velho, por nada. Eu uso depois do tipo assim, igual no podcast aqui, a gente pega a transcrição, porque a ferramenta já faz isso, e aí a gente joga para ajudar a gente a estruturar, assim, tudo mais, os resumos. Mas não é uma parada que eu terceirizo, é a anotação. Porque é muito nessa linha, assim, se você não pega para utilizar, para anotar ali... Cara, isso a AI deixou de anotar. Ela vai ter o viés, né? A gente sabe disso. Tipo, isso ela não anotou uma parada que era super importante que vocês falaram.
Claro, você pode. O Lucas até comentou, né? Do tipo que ele estruturou um prompt lá para ela já gravar, pegando, estruturando com as informações, o que é legal. Mas fora isso, cara, você nunca mais vai olhar, vai ser igual a foto do evento, do slide do evento que você nunca mais vai olhar, né? Pra quê? Tipo, eu uso bastante as anotações do Gemini no trabalho, que a gente tem no suíte do Google. Mas eu também sou igual a você. Eu faço as minhas anotações, principalmente para tipo, definir to-dos ali que ficaram e se todo mundo saiu com o mesmo entendimento. Qual é a parada para qual eu uso as anotações do Gemini? Para as pessoas que não puderam ir na reunião. Porque ela anota muito mais informação do que eu anotaria, porque eu anoto só as coisas principais ali. Ela pega muito mais do contexto do que foi falado, então eu acho que tipo, se você não quiser ver o vídeo da reunião ali inteiro, eu acho que as anotações do Gemini, elas encapsulam bem tudo que foi falado, e pelo menos na minha experiência, ela pega tudo de relevante ali. E nessa linha aí, cara, o Zoom tá fazendo um negócio legal pra caramba também, assim, que ele te manda um resumo da reunião, estruturado já, e também a transcrição, O sacou? Gemini faz a mesma coisa. Então, isso é bem legal. E aí, uma outra maneira que eu uso para fazer o match dessas duas coisas nas sessões de mentoria para liderança, inclusive, tá chegando o Q3 aí, estão abertas as inscrições. Se você quiser trocar umas ideias aí, tá numa posição de liderança, primeira vez como líder e etc., ou já tá bastante como tempo, mas quer trocar ideia com alguém para falar, eu tô maluco? Não tô maluco, ou tô maluco? Estão abertas as inscrições. Mas eu uso isso nas sessões de mentoria também, o que eu faço as anotações, aí eu estruturei isso um pouquinho para, tipo, beleza, quais os updates que a pessoa me deu, quais as perguntas foram feitas, quais foram os meus takes sobre aquilo, os deveres de casa, e eu faço minhas anotações. Tá rolando transcript também. Quando acaba a reunião, eu tenho uma automação no Relay, que ele pega as minhas anotações, ele pega a transcrição, e aí eu estruturei um prompt para as perguntas que eu não. Se teve alguma pergunta que eu não anotei, me fala. Se eu teve algum tópico que a gente falou por mais de X minutos e eu não anotei nada, me fala qual é a composição, ele já me dá sugestões aí do que eu posso adicionar. Então, tipo, eu faço o match com as minhas anotações e o transcript, tá ligado? Na Bytefy o pessoal usa muito, todos os calls basicamente de vendas e CS são gravados, né, no Gong. E o Gong aí sim a gente usa muito. Mas aí eu acho que é um uso bem mais profissional de um pouco o que o Arthur falou de como faz no project, né? Mas lá tem tipo todo o histórico de ligação, então é algo bem legal. E, pô, é excelente para produteiros como eu, quando o cliente está reclamando da ferramenta, assim, né? Recentemente, o cliente, porra, que ferramenta, minha funcionalidade lá que eu cuidava, que funcionalidade feia pra caralho, que vocês deviam ter vergonha disso. Aí a pessoa dissesse, Efraim, eu queria te mandar aqui uma call pra tu dar uma olhada, sabe? E tipo, é ótimo, assim, eu digo... Ele vem sem filtro, né? É bom que vem sem filtro nenhum. Exato, eu tô estando na fonte direto, sabe? E aí, ele não tem obrigação de explicar o problema. Eu tenho que interpretar o que ele está dizendo e dizer, ok, beleza, o que ele queria? Tá bom, ele queria ter um acesso melhor aos dados específicos aqui que não tinha, sabe? Né? Porque tá feio. Eu digo, tá, o que é feio? Me diz aí o que tu tá achando feio. É ser minimalista, sabe? Parece inacabado. Eu digo, ser minimalista então parece inacabado, sabe? Então é legal, assim, é bem doido isso e para mim tá sendo divertido, mas eu acho que tem que ter essa coisinha mais assim que o Gong tem, de eu conseguir ver o histórico, de conseguir ver e-mail também, troca de e-mail lá dentro. Como tá tudo integrado ali dentro, também é caro pra caramba, acho que é tipo $100 por pessoa, assim. É algo que é uma brincadeirinha já outro jogo, assim, sabe? Jogando. Então, essa eu vejo muito notação, assim, sendo justo. Eu falei mal pra caramba de note taker, mas aqui a gente tem várias coisas que a gente usa, né? Pô, ainda na linha do documento que eu tava criando lá no primeiro exemplo, uma das coisas que eu queria botar nele era comparações com a concorrência, que era entender o que os concorrentes têm de funcionalidade parecida ou próxima com essa que eu tô trabalhando. E aí, cara, Deep Research é incrível, maravilhoso, perfeito, porque, cara, com poucos minutos tá lá, puta texto, com links e referências de benchmark, do que eu levaria talvez mais de um dia pra fazer, velho. Tipo,
Cara, ali eu botei uma lista, acho que tinha uns 8 ou 10 players diferentes que eu queria analisar. Então, puta, ficar navegando, procurando FAQ, help, vídeo do YouTube, post no Reddit, não sei o quê. Ia me tomar um puta tempo. Cara, no Deep Research, ele não deve ter demorado 10 minutos ali, acredito que muito menos. Trouxe pra mim ali, ó, 2 que você me pediu, quem que tem algo parecido, quem que não tem nada, quem que tem algo que é exatamente igual ao que você tá pensando e tal. Essa é a parada que vale pagar, e se você não E paga... qual o Deep Research que você tá usando? Eu O usei do o do Perplexity, o do ChatGPT, ChatGPT? eu usei o do ChatGPT, porque eu já tava fazendo esse doc na mesma conversa, assim, então eu só, tipo, segui ali a conversa, mas eu já usei o do Perplexity também. Os dois, pra mim, são bons iguais, assim, pelo menos na minha experiência. É legal, tipo, eu já fiz o mesmo prompt pros dois, e eles trazem referências diferentes ali, então eu acho que é complementar, até se você tiver os dois. E, pô, hoje o Perplex tem vários jeitos de pegar de graça, né? Quem é cliente da Vivo, acho que tem várias outras formas aí. Vale a pena, porque vai complementar, né? No fim ali. Eu E fala aí, testei. Evan. Falei, desculpa, Alex. Não, pode terminar, depois eu falo. Eu uso o ChatGPT, já eu explico porque eu faço tudo dentro do ChatGPT e OpenAI, mas também testo o Gemini porque para estudantes o Gemini é gratuito, então dos próximos 15 meses. Todos os meus alunos migraram para o Gemini, aí agora eu estou usando lá com os alunos, estou usando o Deep Research lá, e realmente são fontes completamente diferentes os dois. Eu posso chegar a dizer que eu sinto o ChatGPT um pouquinho mais profissional do que o Gemini, mas o Gemini, tipo, enquanto o Deep Research ChatGPT procura 16 fontes, etc., o meu Gemini procura tipo 300, é bizarro assim, a diferença. É muito doido. E ele lista assim, o que eu citei, usei e o que eu não usei, mas olhei. Eu acho muito doido essa forma dele citar, assim, achei bem legal. Cara, isso é real que você falou do ChatGPT ser mais profissional. Eu sinto que o Perplexity, ele vai em partes da internet que às vezes o ChatGPT não vai. Então ele traz muito mais coisa, por exemplo, do Reddit ou de subfóruns ali de uma E dá para ferramenta você específica. configurar para ele pegar só do social sources, né? Então é isso. Acho que é válido buscar de tudo ali. O Efraim falou desse negócio do Gemini tá gratuito para estudante. Eu tentei até recuperar meu e-mail de universitário aqui, mas aparentemente ele não vale mais. Mas o que eu ia comentar, só dentro desse caso também, um último exemplo aqui, é que eu fiz também, nesse mesmo produto, o caso de uso mais batido de todos, que é a análise de ticket de suporte. Então eu tinha uma query que tinha ali, cara, o ID do ticket e o chat completo ali. Cada linha, cada célula, né, de cada linha era o chat inteiro ali que o atendente de CX tinha feito. Joguei ali também no chat GPT. Eu testei no chat GPT e no Gemini, no chat GPT usando o O3 e no Gemini usando o 2.5 Pro. O chat GPT foi melhor na interpretação porque era um CSV num formato meio bizarro, como cada célula tinha uma conversa inteira, era uma formatação muito maluca ali da conversa e o ChatGPT performou melhor ali para me trazer. Cara, esses são os tickets que falam sobre essa funcionalidade que você está trabalhando. E aí, pegando a deixa do Arthur aqui, eu vou explicar porque eu estou usando sempre OpenAI e ChatGPT e eu meio que dou uma desistida de explorar muitas ferramentas, né? Eu tenho a noia de ser o heavy user do que eu uso. Então, assim, eu digo, vou me amarrar com uma ferramenta porque o conhecimento é completamente transferível de um para outro. E aí, às vezes, tu mexendo num pontinho lá que tu diz, não, eu quero que procure só aqui, já melhora absurdamente, né? E esses dias o pessoal, não, porque o ChatGPT não faz busca séria. Então, no mundo acadêmico tem um negócio chamado SCITE, né? SCI de ciência, né? SCITE. E, poxa, uma galera usa, ninguém fala que usa, né? Porque tem vergonha de dizer que usa. Mas e queriam comparar o site com o ChatGPT, dizendo que o ChatGPT era uma merda. E de novo voltar naquela coisa que é probabilística, eu digo, você só pode procurar em fontes que têm fator de impacto. Cara, começou a responder igual ao site, assim. É bizarro, assim, só de saber escrever o prompt direito e usar o Deep Research com o O3, ele funcionou, sabe? Então eu tô meio que, porque eu fui para OpenAI e ChatGPT, são referência de mercado. Então eu digo, vou para referência de mercado, e aí testo algumas coisas nos outros, né, quando preciso,
mas é altamente transferível o conhecimento, assim, e você rampa muito rápido de uma ferramenta para outra, se você sabe usar muito bem, né? Se você entende isso, né? Como pedir, de como usar o RAG bem feito. Estava brincando aqui com o Arthur que o Notebook LM basicamente é o RAG do Project, que é o RAG que tem do Vector Store dentro da plataforma da OpenAI. Se eu entender isso, eu consigo migrar de um para outro bem mais fácil. Sabe? É bem um pouco disso. Assim. Eu tenho testado bastante tipo, os diferentes, porque, por sorte, lá na Hotmart a gente tem teminha próprio de chat que integra todos os grandes players. Tipo, com drop-down ali eu troco do ChatGPT pro Gemini, pro Claude, e aí, como é muito fácil, aí deixa eu testar. Inclusive, dá para fazer o mesmo prompt e rodar ao mesmo tempo em mais de um provedor ali. Então é legal. Hoje mesmo eu tava fazendo que eu botei o Claude e o ChatGPT lado a lado ali pra ver. E aí, cara, isso tá sendo ótimo até pra entender melhor o que cada um faz melhor e ranquear ali pra que eu uso cada um. Então tem sido positivo. Mas Vou assim, trazer mais um caso. só aproveitar esse ponto que eu acho legal. Quando tu pega e compara assim, você está terceirizando muito para quem configurou a ferramenta, né? Porque eu não estou setando o tamanho de prompt, eu não estou setando o tamanho de resposta, eu não estou setando temperatura, eu não estou setando top P. Então, assim, tem várias coisas que eu tudo estou abrindo lá. mão. No nosso tem tudo aberto Tem? pra você fazer o setup. Essa é a vantagem de fazer. Eu brinco que usar ou o AI Studio no lugar do Gemini ou o Playground da OpenAI no lugar do ChatGPT é a diferença de tipo a média e alguém que quer fazer o avançado, sabe? E de modo geral a média já serve muito para todo mundo. Então assim, tá bem bom o padrão. Se você precisasse perguntar se um ano atrás, eu ia dizer que não. Mas hoje eu ia dizer, pô, tá muito bom o padrão. Assim, o padrão já tá de excelente tamanho. Mas você precisa daqueles 20% a mais lá do 80-20, então talvez você tenha que brincar com essas outras ferramentas que você consegue brincar com isso. Frei, puxa mais um caso de uso aí que você tem utilizado muito no dia a dia. Eu falei do Gong aqui, falei da parte de código, e o que eu fiz não foi nem do mundo produteiro, eu ainda estou tentando converter para o mundo produteiro, mas foi agora com os alunos. Eu criei um Teacher Assistant, né, monitor para minha disciplina. E foi muito bom, usei o Projects para isso, inclusive, Arthur. E o que eu fiz? Eu peguei, sumi a meta da minha disciplina, subi o que tem em cada aula, e cheguei e disse, esse é o exercício, subia programação que eu ensino, né, então, com Python, então, engraçado, né, a pessoa que um bocado de tempo com no-code, agora eu estou ensinando Python. E a ideia, eu mando lá o arquivo de Python, digo, corrija, passei os critérios de aceitação, né, fiz as instructions lá, e aí já sabe dar a nota, e no final ele põe, corrigido por O3 no ChatGPT, assim, tá bem legal, assim, bem... Tem aquele ponto que eu tô falando do uso transparente, né, da IA que eu tô tentando fazer. Então, tá bem bacana, e eu tô vendo isso, assim, como é que eu terceirizo. Arthur chamou de estagiário, eu estou indo um pouquinho além, e eu gosto da definição do fundador do Vercel lá, quando ele falou que para ele usar um agent, basicamente, ele falou que foi um cliente que falou para ele, né? Ter uma criança de 5 anos de idade com PhD e TDAH, sabe, ao mesmo tempo. Então, eu achei a definição perfeita, assim, que às vezes é muito profunda, às vezes está fora do foco e às vezes tipo só tá de pirraça mesmo como uma criança. Sabe? Então, eu acho que é bem isso, mas tem horas que, é super profunda, assim, então eu não consigo dizer que é um estagiário muitas vezes. E eu estou usando esse exemplo aqui apesar de ser de produto do mundo de professor, porque tá dando realmente a personalização do ensino que eu sempre sonhei em ter, sabe? Então, eu tô atingindo o projeto de cada aluno. Antes eu botava bom, 7, ruim, 5. Agora não, diz, você pode melhorar aqui, o que você faltou implementar, o que você não usou de boas práticas. E, por projeto, assim, sabe? Isso está sendo muito massa de ver e eu tô vendo agora como aplicar isso no mundo de produtos. Assim. E isso está sendo muito interessante. Eu fiquei bem assustado. Pouquíssimos casos errou. E eu vou dizer a verdade. Mais de 100 eu olhei para ver se estava certo, assim, antes de eu confiar relativamente com deles. Assim. Então, todos que davam abaixo de 7, eu olhava ainda. Porque, mesmo depois desses 100, porque eu fiz, não, se for 10 eu fui injusto, ok, não prejudiquei ninguém, né? Mas se eu der uma nota baixa para alguém que não merecia, então é algo que beleza, eu vou rever aqui. Cara, você falou um negócio aí que eu fui lá, olhei mais de 100, etc. Que é um negócio que é subvalorizado, né? Que é essa parte de evols, né? De avaliação, mas que eles estão dando nome. A galera adora dar uns nomes, né? Daí tipo, puta que pariu, pra que não chama o negócio? Mas enfim, disso, né? De como colocar o human in the loop, né? Também a frase lá
mas de como não terceirizar o negócio 100%, né? É o que tu falou, é probabilístico. A chance de, se você não olhar ali, putz, sair alguma coisa errada e você até não tem sumo para entender o porquê que ele está falando daquele jeito, né? Então, você criar as suas maneiras para, de fato, ser qualitativo mesmo, que isso é um trabalho bem manual, apesar de, putz, tem várias maneiras de fazer isso, né? Você pode rodar num modelo mais complexo para uma porcentagem, num modelo mais completo para uma porcentagem ali, ver as respostas, pedir para ele avaliar. Mas, de novo, esse modelo também é probabilístico, né? E os modelos melhoraram, mas eles ainda alucinam. Nesse caso que eu Total. pedi para pegar quais os tickets falavam sobre a funcionalidade que eu queria, além de pedir o ID dos tickets, eu pedi para ele fazer uma categorização ali alto nível do negócio. Cara, ele alucinou 90% do que ele categorizou ali. Não tinha nada a ver com o que estava escrito na conversa de fato. Então, ele realmente pegou os tickets certos que falavam sobre o assunto, mas na hora de avaliar o que estava sendo falado, pela estrutura até estranha que tinha ali do que estava sendo passado, ele só inventou. Não tinha nada a ver. Então, de fato, ainda tem esses gaps. E acho que isso entra no aspecto quando você vai entendendo isso, e isso depende 100% de prática, né, de você olhar ali e ver qualquer resposta, você criar o seu tato de tipo assim, tá, o que eu preciso reestruturar no meu prompt aqui para talvez evitar que ele acontecesse. Então, né, que a gente já viu muito nas boas práticas, tipo, só responda isso, se você não souber, não invente, sei lá, coisas do tipo que são básicas, mas que a galera às vezes também escreve só uma linha e acha que vai ser mágica, né? Mas isso, quanto mais você consegue olhar, avaliar e tudo mais, você naturalmente vai conseguir ter mais repertório, entender mais a AI e estruturar melhor os prompts para ter melhores resultados, né? E é o que o Efraim falou, às vezes você precisa ir pro avançado, tipo, de setar a temperatura do negócio. Ó, pra esse caso aqui, cara, a temperatura é 0,1 aqui. Então você tem que ser muito estrito ao que foi lhe dado ali. Para outros casos mais criativos, você vai querer aumentar a temperatura para deixar ele viajar. Eu posso dar mais um caso que foi de fine tuning aí nessa brincadeira. Mas antes de ir pra ele, foi muito disso, tá, Raul? Raul? Por que eu te chamei de Raul, Arthur? E aí Raul, tá próximo. Não é nem que o nome tá escrito aqui, né? Tipo, não tem nem como... Mas tudo bem. Na Pipefy a gente chama muito isso soltar a mão. Né? A Miti Hoshino que trouxe isso, ela disse, ó, cara, tipo, a gente precisa dar a confiança das pessoas e dizer, olha, tô confiando na IA. E aí vem muita imaturidade de uso. Assim. Sabe a mesma coisa quando tinha aqueles memes de pessoa desenvolvedora que fazia? Deu certo de primeira. Aí o Júnior, tipo... Aí deu certo de primeira, você faz, alguma coisa errada tá. E pra mim é isso, assim, sabe? Mesma coisa hoje quando a gente pega AI e vê essas avaliações, assim. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que eu tenho que ter a confiança disso e depois eu quero produtivizar isso mesmo, assim. Eu quero baixar todos os exercícios de uma vez e corrigir tudo de uma vez, assim. Centenas de exercícios de uma vez e trazer de volta. Então, é um pouco disso. Eu estou realmente criando um sisteminha ali para isso. Esse é o meu objetivo. E aí, desse negócio de categorias, aí que eu lembrei de outro caso que eu tive, que foi na OLX, que a gente estava fazendo as pesquisas CSAT ser classificada. A OLX a gente está falando de 3 anos atrás. E 3 anos atrás, acho que era o 3 ainda, talvez 3.5 no início. Né? E aí a gente viu que, as categorias erravam sempre, porque a gente tinha 40 categorias específicas que precisavam ser respondidas. Mesmo botando no prompt, ele não ia. Mesmo mexendo na temperatura, não ia. Então a gente tentou fazer um fine tuning. Talvez hoje nos modelos não precisaria ter feito, mas na época precisou, e aí fizemos um fine tuning, assim, foi muito legal ver esse processo. Aí a gente passou mais de 1.000, assim, revisando, sabe? Tipo, poxa, beleza, para dar a gente confiava e dizer, ok, agora dá para rodar, e mesmo assim a gente sabendo que neutro era o que ele errava sempre ainda, sabe? Aí teve uma coisa mais legal, a gente treinou a primeira vez com 20 e tantos mil, né, coisas, e aí piorou o resultado. Aí depois o pessoal lembrou, porra, Efra, a gente trocou faz 1 ano a categoria. Então, assim, garbage in, garbage out, né? Então quando a gente tirou 18 mil, deixou só 2 mil para treinar, aí funcionou bem pra caramba, foi pra 80%, 90%, assim, é bizarro essa diferença. Arthur, tem mais case pra contar também? Cara, o papo tá muito bom, mas acho que a gente vai ter que fazer uma V2, porque a gente ainda tem que fazer o papum com o Efraim e tem que falar os produtos da semana. É verdade. Então já fica a promessa de que a gente vai ter uma V2? Fica, e não vai demorar agora quase 3 anos para você vir no podcast, hein, Efraim?
Verdade. Não vai demorar isso tudo, não. Que agora, é isso, o Efraim vai aparecer cada vez mais por aqui. A gente vai chamar ele para mais uma edição aí. E é isso. Bom, vamos lá então pro Papum? Bora lá, vamos começar. Efraim, Preparado. bora lá. Cara, gerenciamento de produto em um tweet pra você. Saber o que é entrega de valor. Principal habilidade de uma pessoa de produto. Interpretar e resolver problemas. Interpretar é um ponto importante aí nessa frase. Sempre bom. Um livro que você recomenda pra galera e não precisa ser de produto. Cara, tem um livro bem antigo, do von Bertalanffy, que é General System Theory, que depois que eu vi explicando de tipo átomos a multidões funcionando igual, assim, foi algo bem interessante de ver. Eu acho que esse é um livro bem doido de ler e que vale a pena. Acho que é 1930, alguma coisa assim. Você tá assistindo alguma série, algum filme aí que você recomenda pra galera? Eu tava assistindo Last of Us, mas eu tô assistindo um que eu tô adorando, porque eu só gosto de coisa idiota, assim, sabe? Que eu não preciso pensar. Já penso muito. Quando eu quero assistir alguma coisa, eu realmente não quero pensar. E eu tô assistindo aquele Mente Excepcional, acho, Bright, Mind, acho que é alguma coisa assim, que é na Disney, que ela era uma pessoa que limpava a delegacia e, bem, é uma pessoa inteligente pra caramba e acaba virando consultora da polícia, assim. Então, assim, é bem besta de verdade, assim. Pra quem quiser assistir algo bem besta, isso é bom. E o que tá tocando no seu fone? Qual a sua música ou artista predileto do momento? Música, por favor. Eu sou bregueiro, né? Então acho que isso é uma coisa importante, a minha característica de vida. E, por exemplo, nas sextas eu ponho sempre um brega diferente pro time. E o time me odeia por isso, assim. Então, eles torcem pra eu não chegar cedo, pra não botar a música no início. Então, mas se for uma música que não sai do meu headphone, é Priscila Senna, que é a rainha do brega, assim, pernambucano. Que a gente tem um final feito Super Bowl, sabe? Do Campeonato Pernambucano. Ela entra, faz show e tal. Tem toda aquela cena de Super Bowl, de show de Super Bowl. Qual coisa que você não abre mão da sua rotina? Ultimamente que eu não estou abrindo mão de exercício, né? Mas é por motivos de saúde. Então, eu operei a coluna 2 anos atrás e desde então está sendo um foco um pouco melhor da minha rotina é exercício. Exercício, eu acho que foi a resposta mais dada aqui, se não a dada por todos os convidados. Pois é, vamos formular essa rodar pergunta. isso. Eu acho que é por causa da média de idade das pessoas que vocês estão chamando, assim. 30 mais. É um bom tá ponto. todo mundo. É um bom isso, ponto. pode ser também. Eu tô no Todo 40 mundo mais, 30 então mais ainda ali. é mais importante. E pra fechar, qual que é o seu produto favorito do momento? Produto favorito. Pô, no papum agora me quebrou. Produto favorito do momento. Não vou ser óbvio E não, de dizer. ó, disclaimer, não vale falar Pipefy, tá? Não. A gente tem esse que não pode, o convidado não pode falar o produto que ele trabalha. Acho justo. Cara, eu tava falando recentemente um produto tão redondinho e eu agora esqueci. Eu acho o Slack um baita produto, assim, de redondinho, etc. Então, me dá prazer mexer no Slack. A única coisa que não me dá prazer é as threads dele. Mas tirando isso, assim, eu acho que de resto é um produto que me dá bastante prazer. Você não Eu tem tenho que usar bastante inveja de a como thread do redondinho Google é. Chat. Se você tivesse que usar a thread do Google Verdade. Chat, você não reclamaria do Slack. Verdade, justo. Bom demais! E pra fechar, antes de ir pro fechamento, bora de produto da semana, Arthur? Bora lá. Ó, eu tô vendo aqui que teve coisa pra caramba também. Não sei se bateu o da semana passada, mas deu certo aí. Pedi pra galera com antecedência. E eu vou começar aqui com o meu, que é uma funcionalidade do Android, que é o Smart View. Nada mais é do que você compartilhar a tela do seu celular. Eu uso aqui para compartilhar com a TV, né? E por quê que é meu produto da semana? Porque tá rolando NBA Finals, né? Então, playoffs da NBA. Aí Quem vai levar? quem vai levar vai ser o Oklahoma City Thunder. Mas, quando eu tava nas finais de conferência, uma conferência passava no Prime e outra conferência passava no Disney Plus. E eu não consigo acessar o meu Prime na TV do quarto aqui. Então, quando eu queria ir deitar, porque os jogos são tarde, e assistir os jogos que estavam passando no Prime, eu botava no celular e compartilhava a tela ali no Fire Stick da TV do quarto e funcionava. Usei bastante. Agora, finais vai estar na Disney, vai estar na ESPN, na Band, então vai estar fácil, mas usei bastante o Smart View. Pô, o meu foi o Manus AI. Assim, tenho que dizer que eu tava muito feliz, porque eu já falei dele aqui que eu tava usando ele para emitir minhas notas fiscais.
Pô, era uma maravilha, cara. Eu deixava lá, ele fazia todo o processo. Mas aí, o que aconteceu? Fizeram o sistema do nota do milhão e agora ele faz todo o processo, mas ele na hora de emitir a nota ele não emite, porque ele aperta o botão e dá Eu a falei parada isso pro lá Arthur, de e crawler, certamente o etc. Efraim já passou por esse problema, que é um problema clássico de qualquer crawler que já foi feito na vida, que é o site atualiza e ele para de funcionar. Mas aí eu fiquei puto, né? Tipo, pô, tava pagando e tal. Eu falei, cara, eu preciso encontrar maneiras agora de usar isso aqui. E aí eu achei. Aí eu também tentei de novo ele para ele editar o episódio do podcast, fazer os cortes. E ainda porque a internet não está. Os sites não estão preparados para lidar com a AI. E aí o slider, que já não funciona para humanos, não funciona para humanos Cara, o também. pior é que ele realmente, às vezes, não funciona direito com o mouse fazendo ali. Mas enfim, aí eu falei, caraca, não é possível. E aí, se você viu produtos da semana, a gente fez questão de postar os produtos da semana, o corte dos produtos da semana, com logozinha de cada app, etc. Foi o nosso estagiário, o Manus AI, que foi lá e pegou todos os logos. Eu joguei lá e falei, quero o logo de todos esses sites, de todas essas coisas aqui. Se você não conseguiu PNG, tira print do site, dá seu jeito, se vira. Ele foi lá e fez lindinho, cara. E tá lá, tá no episódio. Você pode conferir o último episódio lá que vai estar lá no nosso Instagram. Então, Humanos AI, e é isso aí. Frei, você tem produto da semana? Cara, eu tava aqui pensando se eu tinha algum produto da semana que me deixou bem alegre. Eu posso fazer o anteproduto da semana? Pode. Às vezes a gente faz uma sessão de hate aqui também. Normalmente aqui, sou eu que dou hate ao... Cara, eu tô odiando como o Google me obriga a ter AI em tudo agora. Cara, no meu Gmail, ele resume o arquivo, eu digo, não quero, sabe? Mas assim, eu entendo que é a versão 1 e vai ser a pior versão até agora e eu já consegui achar alguns casos bons, assim. Eu espero que vire o produto da semana alguma hora, mas por enquanto eu tô o anteproduto da semana, assim. Arthur, o que a galera mandou pra gente essa semana? Caraca, mandaram um monte aqui. Ó, vamos lá. A Alessandra mandou o Perplexed. O Vinícius mandou o Zap. Ele falou, cara, tô automatizando tudo aqui. A Silvinha mandou o Etsy. Que bom que não foi o Notion. Fica aqui registrado. A Karina mandou a OLX. O Bruno e a Carol mandaram o Gemini. O Thiago Oliveira, lá diretamente de Dubai, mandou o Pripco Mind, que inclusive foi o primeiro app que vendeu fração por blockchain. O Ronaldo Leitão mandou o Raindrop. O Peixoto mandou a API do Facebook. O Brian mandou o Shazam. O Andrezão mandou o Patinete Jet. O Cauê mandou o Opus Clip. O Glauco mandou o Bradesco Seguros, falou que a bateria riou do carro e chegou rapidão lá para arrumar. A Lívia mandou e casei, a assessoria VIP. O Lucão mandou, tinha tempo que não mandava um produto físico, né? E o Lucão mandou o ASICS Super Blast 2. O Patinete Jet não é um produto físico, não? É verdade. Não, pô, é o app. Não, tá bom, você tem um ponto. E eu usei hoje. Mas ele é um mix. Digital. Cara, eu odeio a palavra digital. Eu odeio a palavra digital com todas as letras. Por favor, digital. Quem indicou a API do Facebook, por favor, me pinga, porque tô com muita curiosidade de saber, porque eu tenho muita raiva da API do Facebook. Meu segundo anteproduto da semana. Caralho, o Efraim, a gente vai ter que fazer um quadro agora toda semana com o Efraim. Ele vai ter que vir aqui pra ele falar o rant do Efraim. Nossa, eu não sei se alguém já teve que trabalhar com a API do WhatsApp. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Muito bom, muito bom. Obrigado aí todo mundo que mandou o produto da semana. Mais uma semana com muitos produtos aqui. E com isso... Ó, e semana que vem, você vai fazer o vídeo, tá? Essa semana foi a Ive que apareceu lá pedindo muito melhor, o produto da semana. Muito mais apelão do que eu pedi. Ultimamente, aí não tem como competir realmente. Fica muito difícil pra mim, tá ligado? Mas semana que vem é sua vez de botar sua cara e pedir pra galera mandar o produto da semana. Perfeito. Farei isso. Semana que vem, né? Tem mais programa, porque esse daqui acabou.
Queria mais uma vez aí agradecer o Efren pela participação. Efren, quer deixar algum recado final? Onde que a galera encontra as coisas que você fala na internet? O convite. E também a mesma coisa do... Foquei só em uma ferramenta da OpenAI, eu também só foquei em uma rede, só tenho um LinkedIn agora. Então eu vivo na LinkedIn, então é legal viver nesse mundo. E eu escrevo lá, assim, para mim é um dump na minha cabeça, é uma das coisas que eu não uso IA, e até falei isso com o Arthur. A galera me deu feedback, assim, se tu usar IA, eu paro de ler. Assim. Se você pegar que tu usou AI, eu paro de ler. Eu achei bom. Eu continuo gostando de escrever o natural, assim. Fica mais hater meus textos. A escrita do Efren é muito característica. Se ele começar a usar AI, ou a AI ficou muito boa e aprendeu o estilo dele, ou ele realmente parou. Mas é isso. Justo. Então, recadinhos aqui de novo. Não se esqueçam, vai lá, deixa seu comentário, deixa o joinha, 5 estrelinhas, não importa onde você ouça. Compartilhe o programa se você curtiu, acha que mais alguém vai gostar desse programa. Manda lá para as pessoas, pro pai, pra mãe, pro amigo do trabalho, periquito, papagaio. E semana que vem tem mais. É isso. É isso, semana que vem tem mais. Esse episódio, olha, especialzíssimo. Passou quase 2 episódios em um, porque o papo ficou bom demais. Quase caí aqui agora também. É isso. A gente se vê na arena e... Efren, obrigado, demorou, mas valeu a pena, hein? Já Obrigado valeu eu. pelos dois aqui, criamos um quadro novo aqui, que é o hater do Efren, e também já marcamos aqui que ele vai voltar aqui pra gente fazer um V2 aqui desse como estamos usando no dia a dia. Eu não mando o produto da semana por causa disso, porque tu pergunta no Instagram e como eu só foquei em uma rede, então eu não consigo ver. Tá bom, então eu vou te mandar agora no WhatsApp e no LinkedIn toda semana. Fechou. Valeu! Valeu, galera!